Olá a todos, meu nome é Deise Pastore e hoje eu vou apresentar para vocês um modelo para a dinâmica do HIV com mutação. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do Cinemac 2021 por essa oportunidade e por poder estar compartilhando com vocês essa pesquisa. Aqui eu vou apresentar para vocês uma dinâmica desse modelo, um modelo para HIV, onde a gente tem as células suscetíveis, que são as TCD4+, o vírus livre, as células TCD4+, infectadas pelo vírus livre, as células T assassinas, que são as CTLs, que não estão ainda específicas para o HIV, e aquelas células CTLs ativadas já para o HIV. Bom, o que esse modelo faz? Então, esse modelo ele é para dinâmica intracelular, o que acontece no nosso organismo quando ele é atacado pelo HIV. O que acontece é que quando o HIV ele encontra uma célula suscetível, uma TCD4+, um linfócito, ele se transforma em uma célula infectada a uma taxa beta-V. Essa célula infectada, ela produz os vírus livres a uma taxa Kv vezes a mortalidade, dessas células, e também essa célula infectada, ela é combatida a uma taxa Py vezes EA, que são as células ativadas, CTLs ativadas para o HIV. Bom, além disso, a gente tem que quando uma célula infectada, ela encontra com uma célula CTL não ativada, ela se torna ativada a uma taxa beta-Z. As células do nosso sistema imunológico, são produzidas pelo nosso organismo, e nós supomos que essas células são produzidas, as CTLs a uma taxa lambda-Z e as TCD4+, a uma taxa lambda-X. Bem, todas essas células elas têm uma mortalidade, uma taxa de mortalidade, e o vírus livre também ele tem uma taxa de mortalidade. Então, esse é o nosso modelo, a interação, do nosso modelo, o diagrama dele, Aqui a gente passa de novo só as nossas variáveis, rapidamente, células suscetíveis, células infectadas, vírus livres, células de defesa e células de defesa ativadas. Então esse é o modelo, uma EDO, o modelo de EDO, ele tem muitas variações desse modelo para o HIV, esse foi o que a gente, como é um modelo que a gente já trabalhou, temos experiência com ele, foi com esse modelo que a gente resolveu trabalhar para fazer a mutação. Como é que a gente faz essa mutação, a gente introduz essa mutação? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai supor números de vírus diferentes, porque o HIV ele é um vírus de RNA, então ele muta muito rápido dentro do organismo, então a cada vez que essas células produzem um HIV, eles produzem um vírus novo. Podem estar produzindo vírus novos, proteínas novas, e aí eles são ligeiramente diferentes dos vírus anteriores, e isso causa um problema para o sistema imunológico, porque aí o sistema imunológico, as nossas nossas EAs, as CTLs ativadas, quando ela chega para combater aquela célula infectada, ela já não é a mesma célula infectada que tinha antes, ela é um pouco diferente, e essa célula ativada já não consegue combater essa célula infectada. Então, o que a gente vai fazer é supor um espaço de medida, de 0 a 1, e a gente vai fazer isso continuamente nesse espaço de medida. Então, a gente vai ter dentro desse espaço infinitas, contínuas cepas, mutações. O meu
Então, eu vou supor agora que cada célula infectada, ela vai poder ser de algum tipo desses vírus. O meu V também eu vou ter, né, algum vírus nesse espaço aí de medida, não vou ter muitos vírus. O meu X e o meu Z, eles continuam sendo eles, o problema é que eles são consumidos agora por toda a soma de todos esses vírus, né, de vários tipos, né, um pouquinho levemente diferente. Então, vou ter que somar todos eles aqui, por isso essa integral de beta V, VM, né, em M, que é no espaço de medida. E outra coisa que a gente vai fazer aqui também é que a gente vai simular a mutação. O que significa isso? A gente vai pegar o K e a gente vai criar um menos θ. O que é esse θ? Esse θ é a probabilidade de mutação. Então, se θ é igual a 0, eu volto ao meu modelo anterior, porque esse θ aqui na frente desse K grande vai zerar esse termo. Então, eu volto ao meu modelo que não tem mutação. É um vírus, entra um vírus, esse que vai continuar. Agora, se o meu θ tem uma probabilidade de mutação, eu vou atuar com esse operador aqui, que é esse K de Y. E aí eu vou explicar para vocês como é esse K de Y um pouquinho mais na frente, mas ele é um operador só para simular essa mutação. Então, a gente introduz esse operador, né? Agora, nota que aí a gente vai ter também as células Z, elas são CTLs, e quando elas encontram agora os tipos de vírus, elas vão ficando ativadas para esses tipos de vírus, ok? Bom, aí a gente tem o nosso operador, né, que simula o surgimento de mutações, ele é dessa forma, né? A ideia é exatamente isso, ele é um integral, né, que ele vai tentar simular essa mutação através que o vírus de RNA só. A gente vai assumir, a princípio, para essas simulações, um operador de mutação, né, que aí eu tenho que introduzir esse operador de mutação, esse K, e esse beta, ver como é que a minha função também o quão diferente é esse vírus. Então, a gente está supondo que ele é mais ou menos infectante. E a gente usou a mesma, na verdade, a gente usou a mesma, para começar a modelar, a gente usou a mesma função, tanto para simular o beta, como para simular a mutação. Então, o que a gente está querendo dizer é que eu vou mutar, quando eu mutar, eu vou dizer que um vírus é diferente do outro, se o meu beta-V também muta junto assim. É claro que isso não era necessário assim, poderia ser que todos os vírus infectassem iguais e mesmo assim eles continuassem sendo levemente diferentes, a ponto do organismo não reconhecer eles como o mesmo vírus, tá? Mas, por simplicidade nesse momento, a gente vai fazer isso, essa forma de mutação, a gente vai pegar essa gaussiana e é isso. Então, a gente vai ter o K e o V aí, dessa forma. E quando a gente simulou, a gente fez a simulação, o que foi interessante é que quando eu olho o meu número de células TCD4, ela desce de 1000, né, que é mais ou menos o que a gente tem no nosso organismo, que eu estou supondo que é a nossa quantidade de células iniciais suscetíveis, né, TCD4+, e ela acompanha aquela curva que a gente conhece para o HIV. Aqui eu simulei 350 dias para ser um ano, mas se vocês notarem, ela acompanha bem, né, aquela história de cai muito nos primeiros 50 dias, na verdade na primeira semana, segunda, e depois ele sobe de novo e vai se mantendo ali durante muito tempo num padrão, né? O que acontece com as infectadas? A mesma coisa, não tem infectada nenhuma, 0 no início, só que aqui eu tô pegando a soma de todas as infectadas, tá? De todos os tipos de vírus. E aí você vê que ela vai ter de novo essa subida, novamente, aquela explosão inicial, e depois ela se mantém num patamar baixo, tá? Novamente, a soma de vírus faz a mesma coisa, você vai ter aquela subida inicial muito grande, depois ele se mantém num patamar baixo.
Agora, o que é interessante é que a soma das nossas células de defesa ativadas, ela fica muito alta. Ela começa lá no zero e ela sobe, fica muito alta, e o patamar que ela se mantém, a soma de todas, é muito alto. Então, isso significa, isso indica pra gente que pode ser que o sistema imunológico esteja entrando, possa entrar em colapso em algum momento, porque você vai ter muita célula, ou seja, como se nossas CTLs elas começassem a ser todas tomadas por essas células de defesas ativadas. E aí você acaba ficando ficando vulnerável a uma outra doença que possa invadir o seu organismo, inclusive ficando até vulnerável a doenças que bactérias e alguns tipos de vírus que você tem normalmente no seu organismo, mas que quando tá tudo bem, você consegue controlar sem nenhum problema, tá? Aqui são as CTLs e você aí vê que também as nossas CTLs caem muito, é isso que eu estava falando, né? A gente tem como se fosse um consumo, tá vendo, dessas células CTLs pelos HIVs lá, aquele bando de tipo de HIV que você tem, né? Isso era aqui o que a gente queria mostrar para vocês, né? E com isso eu agradeço aí a vocês a atenção por ter escutado esse vídeo, visto a gente, a Cláudia e o Edilson. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, o meu e-mail está aí na tela. Muito obrigada a todos.